Vários homens na Bíblia caíram devido à soberba, um pecado que precede a ruína. Provérbios 16:18. Exemplos notáveis incluem o rei Nabucodonosor, que perdeu a sanidade ao exaltar-se, Saul, o primeiro rei de Israel que desobedeceu a Deus por orgulho, e Herodes Agripa I, morto após aceitar a adoração divina. Esses relatos alertam contra a arrogância e o orgulho. Aqui estão os principais exemplos de homens que caíram por soberba. Saul não começou como vilão, começou como escolhido. Mas o orgulho tem o poder de destruir até quem Deus levantou. Saul era alto, forte, admirado. Deus o escolheu. O Espírito do Senhor vinha sobre ele. Ele venceu batalhas e uniu o povo. Havia humildade no começo. O problema não começou no campo de batalha, começou no coração. Ele não quis esperar Samuel. Ofereceu sacrifício por conta própria. Parecia algo pequeno, mas foi o início da independência de Deus. Na guerra contra os amalequitas, Deus deu uma ordem clara. Saul obedeceu do jeito dele, poupou o rei, guardou o melhor dos animais, e ali veio a sentença: obedecer é melhor que sacrificar. Quando Davi foi exaltado, Saul não celebrou, se comparou. O orgulho virou inveja, a inveja virou perseguição. Ele passou mais tempo lutando contra o ungido de Deus do que contra os inimigos de Israel. Longe da presença de Deus, tomado por medo e desespero, Saul terminou sua jornada de forma triste, colhendo as consequências de uma vida que deixou de ouvir ao Senhor. Saul prova que dons não substituem obediência, unção não substitui caráter. E quem começa no espírito, mas termina na carne, cai. O orgulho faz o homem perder aquilo que Deus deu. O rei mais poderoso da terra olhou para a Babilônia e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Na mesma hora, Deus respondeu. Ele perdeu a sanidade, foi expulso do palácio, passou a viver como animal. Resultado da soberba, perdeu a mente, perdeu a honra, perdeu a glória, até que reconheceu: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. O homem se exalta, Deus o humilha. O homem se humilha, Deus o exalta. Nem só tronos produzem orgulho. Às vezes a soberba mora em casas ricas, em homens prósperos, que acham que não devem nada a ninguém. O nome dele era Nabal, e a própria Bíblia já define quem ele era: homem duro e maligno nas suas obras. Seu nome significa tolo, prosperidade sem humildade. Nabal era muito rico, muitos rebanhos, muito alimento, muita fartura. Mas havia um detalhe: tudo aquilo estava protegido porque Davi e seus homens guardavam seus pastores no deserto. Davi não pediu pagamento, só pediu um gesto de gratidão, a resposta da soberba. Quando os servos de Davi chegam, Nabal responde com desprezo: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Ele não apenas negou ajuda, ele humilhou, ele zombou. Ele tratou com arrogância aquele que Deus já havia escolhido como rei. Soberba sempre fala com desprezo. Quase uma tragédia. Davi se enfurece, ele decide destruir tudo. Mas Deus levanta alguém diferente: Abigail, mulher sábia, humilde, sensata. Ela se humilha, pede perdão e impede um banho de sangue. O juízo do orgulho. Quando Nabal descobre o que quase aconteceu, a Bíblia diz que seu coração desfaleceu dentro dele e ele ficou como pedra. 10 dias depois, o Senhor o feriu e ele morreu. Não foi espada, não foi exército. Foi Deus. Nabal não era rei, não era general, não era famoso. Mas caiu como os grandes, porque tinha o mesmo veneno, orgulho. A soberba não escolhe posição. Ela pode morar no palácio ou na fazenda, mas o fim é o mesmo. Quem despreza os planos de Deus cai pela própria arrogância. Ele não era um inimigo de fora, não era um rei estrangeiro, era filho de Davi, Absalão. Bonito, carismático, influente. A Bíblia diz que não havia homem mais elogiado pela aparência em Israel, mas por dentro crescia algo perigoso: ambição sem submissão, o orgulho disfarçado de justiça. Absalão começa a conquistar o povo. Ele ficava às portas da cidade e dizia: se eu fosse juiz, eu faria justiça a você. Ele não gritava rebelião, ele plantava insatisfação.
A soberba não chega fazendo barulho. Ela conquista corações em silêncio. O golpe. Contra o próprio pai chega o dia. Absalão se declara rei. Davi precisa fugir de Jerusalém. O filho toma o trono do pai. Mas quem se exalta contra a autoridade que Deus estabeleceu, luta contra o próprio Deus. A queda do orgulho, a guerra começa. E o jovem belo, admirado, cheio de sonhos de poder, foge montado em uma mula. Seus cabelos, símbolo da sua beleza e vaidade, ficam presos em uma árvore. Ele fica suspenso entre o céu e a terra, sem trono, sem exército, sem honra, e ali encontra o fim. O detalhe profundo, aquilo que era sua glória, se tornou sua prisão. A soberba sempre usa nossos pontos fortes para nos derrubar. Absalão queria o trono, mas perdeu a vida. Queria ser grande, mas terminou pendurado entre o céu e a terra. Quem se levanta pela soberba cai pela própria exaltação. O rei Uzias, diferente de outros, Uzias não começou rebelde. Ele começou andando com Deus. Rei ainda jovem, buscou ao Senhor. Enquanto buscava a Deus, Deus o fazia prosperar. Vitórias militares, cidades fortificadas, exército forte, fama se espalhando. Uzias virou um rei poderoso. E é aqui que mora o perigo. Quando o sucesso sobe à cabeça. A Bíblia diz algo simples, mas assustador. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. Ele não se afastou por fraqueza. Ele caiu por orgulho na força. Começou a achar que posição dá direito a tudo. A invasão do lugar sagrado, Uzias entra no templo. Não para adorar, mas para fazer algo que não era função dele. Ele queria queimar incenso, algo reservado aos sacerdotes. Os sacerdotes o confrontam. Isso não é para você. Mas a soberba não aceita correção. Ele se irrita, se indigna, se acha acima da lei de Deus. O juízo instantâneo. Enquanto ainda estava com o incensário na mão, a lepra surge na sua testa, diante dos sacerdotes, dentro do templo, no auge do seu poder. O rei forte sai apressado, impuro, envergonhado. A queda silenciosa, Uzias não morre na hora, mas vive isolado, separado, afastado do trono. O homem que quis entrar no lugar santo termina longe da casa de Deus. Lição poderosa. Uzias não caiu por começar mal. Ele caiu porque deixou de depender de Deus quando se tornou forte. O perigo não está só na fraqueza, mas na força sem humildade. Quando o homem cresce demais aos próprios olhos, ele diminui diante de Deus. Do outro lado do vale, surge um homem que parecia invencível. Armadura de bronze, lança como poste de tecelão, quase 3 metros de altura. Seu nome, Golias. Mas o que o fazia gigante não era só o tamanho, era o orgulho em boca da soberba. Durante 40 dias ele gritava: escolha um homem para lutar comigo. Ele não desafiava apenas Israel, ele zombava do Deus de Israel. A soberba sempre ridiculariza o que é santo. Contraste de um lado, força, experiência por armadura, arrogância. Do outro, um jovem pastor, sem espada, sem armadura, mas com algo que Golias não tinha, dependência de Deus. Davi não confiava na pedra, confiava no Senhor. A queda do gigante Golias corre cheio de fúria. Davi corre cheio de fé. Uma pedra, um instante. Um gigante no chão, um homem que se achava inabalável, caiu diante de um rapaz que se humilhava diante de Deus. A verdade final. Golias caiu como Saul, Nabucodonosor, Herodes e Nabal, Absalão, Uzias. Histórias diferentes, posições diferentes. Mas o mesmo erro, soberba. O orgulho é silencioso, mas destrutivo. Ele faz o homem esquecer que depende de Deus, se achar acima dos outros e tentar tomar a glória que pertence ao Senhor. A soberba separa o homem de Deus, endurece o coração e prepara o caminho da ruína. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do cargo, não importa o tamanho da fama, quem se exalta contra Deus cai. Quem se humilha diante dele permanece. A queda nunca começa quando tudo desmorona. Ela começa quando o coração se exalta.
A Bíblia declara em Provérbios 16:18: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Deus não derruba pessoas por fraqueza. Ele permite a queda quando o homem tenta ocupar o lugar que pertence somente a ele. E a história prova isso. Depois de olhar para todos esses homens, percebemos um padrão claro na Bíblia. Não foi falta de talento, não foi falta de oportunidade, não foi falta de poder. Foi soberba. Nabucodonosor perdeu a sanidade. Saul perdeu o reino. Nabal perdeu a vida. Absalão perdeu o trono e o futuro. Uzias perdeu a saúde e o acesso ao templo. Herodes perdeu a glória e caiu diante de todos. Golias perdeu a batalha que achava impossível perder. Todos diferentes, mas derrotados pelo mesmo inimigo interior, o orgulho que afasta o homem de Deus. A palavra é clara. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho faz o homem subir, mas sem Deus, toda subida termina em queda. Hoje o Senhor nos chama para o caminho contrário. Humildade, dependência, temor e submissão à vontade dele. Porque quem se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, esse ele exalta no tempo certo. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você quer aprender mais da palavra, crescer espiritualmente e continuar recebendo ensinamentos bíblicos como esse, se inscreva no canal O Viver é Cristo, Pastor Carlos Henrique. Ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui nós aprendemos juntos a viver não para o orgulho, mas para a glória de Deus. Porque viver é Cristo.